gente tem que entender o que é massagem. Massagem é o ato de tocar com as mãos, seguindo uma sequência, e esse toque ele vai gerar reações psicológicas e físicas naquele cliente, naquele indivíduo. Nós temos vários tipos de massagem e a maioria delas, se não todas, elas são derivadas da massagem clássica. A maioria ou todas, eu acredito que todas as massagens são derivadas, né, da massagem clássica, pois elas apresentam, isso aí a gente vai perceber, que elas apresentam manobras semelhantes. Só vai mudar o quê? A pressão, a velocidade, mas são as mesmas manobras. E quais são essas manobras? Eu trouxe aqui algumas para a gente falar, que são as mais utilizadas na massagem modeladora, por isso que eu trouxe principalmente essas. Mas nós temos o deslizamento, o amassamento, rolamento, fricção, pinçamento e percussão. São aí as manobras, né, que são derivadas dessa massagem clássica que a gente utiliza na massagem modeladora. E vocês vão perceber que diversas massagens, né, a depender da massagem que você for se aprofundar, você vai ver que ela é semelhante, que ela se deriva da massagem clássica e dessas manobras aqui que a gente acabou de falar. E qual é a diferença, então, da massagem modeladora? A massagem modeladora, nós teremos movimentos mais vigorosos. É uma massagem mais rápida e tem uma pressão maior. Então, a gente vai precisar emitir uma pressão maior e realizar esses movimentos de forma mais rápida. Só que esses movimentos, essa pressão, ela vai ser maior, mas não a ponto de lesionar o cliente da gente. A gente não vai lesionar, não vai provocar dor, não vamos deixar o cliente com hematoma. Vocês sabem o que é hematoma? Quando a gente provoca um hematoma em alguma pessoa ou até na gente mesmo, isso significa que a gente rompeu os vasos e com isso gerou um extravasamento de líquido ou um extravasamento de sangue, né? Nem de líquido, gerou um extravasamento de sangue e por isso que fica o hematoma. Então imagina que se a gente na nossa massagem modeladora, a gente for lesionando esses vasos, rompendo esses vasos e gerando esses hematomas. Isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum. Ah, Nath, mas eu fiz e aconteceu, e agora? E agora cuidado, maneira na pressão que você está exercendo. Tem pessoas que você vai precisar exercer uma pressão menor, outras que você vai precisar exercer uma pressão maior. Tudo isso vai variar de cliente para cliente. Então é importante a gente ir conhecendo o nosso cliente, mas de início não é legal a gente colocar uma pressão muito forte. Então se é a primeira vez que você está atendendo aquela pessoa, coloca uma pressão menor e vai se comunicando com ela. Eu acho que um dos maiores erros da gente é que a gente não se comunica com os nossos clientes. Algumas pessoas por vergonha, outras pessoas porque trabalham mais concentradas, mas a gente precisa quebrar um pouquinho essa prática, porque a gente precisa do feedback do cliente. Então o cliente precisa falar pra gente se tá doendo, se a pressão tá boa, se a pressão não tá boa, até porque o limiar de cada um é diferente. Então eu vou sentir dor com tal pressão, você vai sentir dor com tal pressão. Então eu preciso adequar e cada cliente é individual, cada cliente é único e você consegue maneirar a sua mão, a pressão que você vai exercer, você consegue maneirar. Você pode exercer uma pressão pouca, você pode exercer uma pressão média ou você pode exercer uma pressão mais forte. Então tudo isso aí você tem que ir moderando, tá? Então sem hematomas, sem equimose. A gente não pode, gente, traumatizar os nossos clientes. Eu sempre falo isso. Eu já peguei muita gente com medo da massagem modeladora.
Então, a gente faz a avaliação, né? Antes de qualquer procedimento meu, seja ele qual for, eu sempre realizo a avaliação. E aí, na avaliação, né, a gordura localizada, eu montando um programa de tratamento, aí falando da massagem modeladora. E muita gente virava pra mim e falava assim, faça tudo, menos massagem modeladora. Aí eu, por quê? Não, aquilo dói demais. E no outro dia eu tô que não aguento de tanta dor e tal e tal. Então as pessoas elas começam a ficar com medo dos nossos procedimentos e a gente não pode disseminar isso. A gente tem que combater isso. As pessoas não podem ter medo de uma massagem modeladora, de um microagulhamento, elas não podem ter medo de realizar os nossos procedimentos. A gente vive disso, a gente trabalha com isso. Imagine se todo mundo ficar com medo da massagem modeladora e não vou querer mais fazer massagem modeladora. Como é que fica? Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Não traumatize o seu cliente. Então, manere na pressão, converse com ele, pergunte se tá doendo, como é que tá, se tá incomodando, como é que tá a pressão, tá boa, tá muito leve, tá ideal. Tudo isso é importante a gente ir perguntando e o cliente ir nos orientando. E aí, até hoje, eu lembro de uma cliente minha que ela virou pra mim e falou assim, não faça massagem modeladora, eu não quero massagem modeladora, aquilo dói muito, aquilo dói demais, não quero, que não sei o que lá. Aí eu falei, tá bom, eu até entendo, mas deixa eu te explicar como é que funciona. Aí comecei a explicar, né, aquela coisa toda, que não sei o que lá. Aí ela, não, eu não quero, eu tô traumatizada, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Aí eu, tá bom, beleza, tudo bem. Aí comecei a fazer o meu programa de tratamento. Então, fiz a primeira sessão. Aí, na segunda sessão, eu inseri a massagem modeladora dentro do meu protocolo. E quando eu tava lá fazendo a massagem modeladora, ela virou pra mim, eu lembro até hoje, ela virou pra mim e falou assim, o que é isso que você tá fazendo? Aí eu dei aquela risadinha, né? Aí eu dei uma risadinha, ela falou, não acredito, você tá fazendo massagem modeladora em mim? Aí eu falei assim, tô fazendo massagem modeladora em você. Ela, gente, eu não acredito que isso é massagem modeladora. Porque eu sentia tanta dor, não acredito. Aí ficou aquela pressão, né? E eu me acabando da risada. Mas é isso, gente. A gente precisa trabalhar da forma correta. E aí a gente vai falar nessa aula, mas alguns mitos, eles foram criados, né? Ao longo dos anos, ao longo do tempo, que levou as pessoas a acreditarem que a massagem modeladora ela tinha que ser forte, que a massagem modeladora ela tinha que doer. E a gente vai quebrar alguns desses mitos aqui hoje. É importante a gente falar sobre eles e é importante a gente ir quebrando. Porque assim, quando a gente tem um conhecimento fisiológico e do efeito que a gente quer promover naquele tecido, a gente consegue trabalhar da maneira mais segura possível e da maneira correta. Então, se eu sei que a massagem modeladora ela me traz tal e tal e tal e tal benefício, eu vou fazer da maneira correta para atingir tal benefício. Eu não vou fazer a mais porque eu não vou ter resultado a mais, eu só vou ter complicação. Então, se você fizer uma massagem modeladora forte, agressiva, você só vai lesionar o seu cliente vai ficar traumatizado psicologicamente, o cliente no outro dia vai ter que tomar Dorflex ou sei lá o que para poder, medicamentos, né, de relaxamento muscular, porque tá muito dolorido, o que mais? Você vai romper alguns vasos, então você só vai ter complicação e não é necessário e a gente vai entender por quê. E aí eu sempre falo, né, que a massagem modeladora ela não pode ser uma sessão de tortura, uma sessão de espancamento. Os clientes, eles não vão pagar para sofrer, eles não pagam para sofrer, para sentir dor. Claro, eu sei que tem um povo aí que gosta, né? Eu sei que tem um pessoal que gosta, mas nós somos os profissionais. É isso que eu falo, nós somos os profissionais. Nós devemos saber o que é certo e o que não é certo. E dentro do que é certo, a gente trabalhar. Não é o cliente que vai virar para você e vai falar assim, eu quero sair daqui toda roxa. Não é o cliente que vai falar isso para você. E não é você que vai obedecer essa maluquice, porque tá errado.
Lembrando de outro caso, gente, são tantos casos, né? Quando a gente fala de massagem modeladora, é muitos casos. São muitos casos. Bota aí os casos de vocês aqui no comentário pra eu poder ler e dar risada, ou então a gente comentar, enfim. Eu lembro de um outro episódio que eu tava jogando vôlei, tava lá fazendo meu vôlei de praia, e uma colega, ela ia sair do vôlei para poder fazer a massagem modeladora. Eu tava ainda estudando. Aí ela virou e falou assim, quando terminar aqui eu vou fazer uma massagem modeladora, mas hoje eu vou falar pra... Aí falou lá o nome da mulher, eu não lembro. Eu vou falar pra ela que eu quero pra ficar bem roxa, bem roxa. Aí eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, que mulher louca, Senhor, que mulher louca. Então tem clientes que acreditam que é isso que funciona e vai pedir pra você fazer isso. Mas a gente, como profissional, a gente tem que falar para o nosso cliente que não é aquilo que vai funcionar, que aquilo ali, muito pelo contrário, aquilo ali está trazendo malefício para ele. Eu estou lesionando um vaso, eu não posso fazer isso. Então, a gente é o conhecedor, como é? Ih, embolou aqui minha frase. Nós somos as pessoas que retêm o conhecimento. Então, nós que sabemos o que é certo e o que não é certo. E cabe a gente explicar para o cliente. Eu quero uma modeladora que eu fique roxa, que doa, forte. Você vai explicar. Eu não posso fazer isso com você porque eu estou lesionando você, eu estou gerando hematoma, eu estou rompendo vasos, está tendo extravasamento de sangue e eu não estou atuando na gordura localizada. Porque não é isso que vai atuar na gordura localizada. Então vai adiantar em quê? Você só vai sentir dor, você só vai ter vasos aí rompidos, mas vai ter ainda a gordura localizada. Então a gente precisa explicar, certo? Então expliquem para o cliente de vocês. Primeiro entendam aqui comigo o verdadeiro objetivo, o efeito que a massagem modeladora ela promove no organismo, para que vocês consigam conscientizar, né, o cliente de vocês a prática correta e aí vocês trabalham mais tranquilos, né? Porque tem muita gente que ainda vai pela pressão do paciente. Não, ele quer desse jeito, ele tá pagando, ele quer desse jeito. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Senão, para que ia existir a gente? A gente ia chegar no médico, imagine, a gente ia chegar no médico e falar assim, ó, doutor, me passe aí tal e tal remédio, ou então tal e tal exame, eu quero fazer tal e tal exame. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Então, com a gente tem que ser a mesma coisa. Não é a pessoa que vai chegar para você e vai falar que quer tal e tal procedimento e desce dessa forma, mesmo que a pessoa esteja pagando, certo? Então, cuidado aí com esses pontos. Então, a massagem modeladora, ela é uma massagem mais vigorosa, é uma massagem mais rápida, ela tem uma pressão maior, mas não a ponto de lesionar o cliente da gente. Quais locais, Nath, eu posso realizar a massagem modeladora? Vocês podem realizar a massagem modeladora no corpo todo. Então, braço, abdômen, coxa, flancos, glúteo, todo lugar que tenha gordura localizada, vocês podem realizar a massagem modeladora sem problema nenhum, certo? Eu prefiro realizar a massagem modeladora de forma localizada. Eu acho que dessa forma a gente tem muito mais resultado e não é só porque eu acho. Já temos estudos científicos comprovando que quando a massagem modeladora ela é feita de forma localizada, a gente tem resultados melhores, certo? Então, deem preferência a trabalhar de forma localizada. Então, o cliente chegou para você, ele vai falar que ele quer tudo. Ele vai falar assim, eu quero fazer tudo porque tá tudo... E nada presta, aquela loucura, né? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai falar, o que mais está te incomodando agora? Vamos tratar por parte, porque dessa forma o corpo ele reage melhor, ele tem uma resposta melhor. Então vamos fazer de forma localizada. Qual é a parte do seu corpo que mais está te incomodando nesse momento? Abdômen, braço, e aí vocês trabalham em cima disso. Mas não é tipo... Agora eu lembrei de uma coisa, porque eu tinha uma cliente que ela era assim. Gente, as pessoas são terríveis.
Eu tinha uma cliente que ela era assim, ela chegava assim, ó, essa sessão, ela... A barriga, ela tava com tô com a gordura localizada na barriga. Quero tratar a barriga. Então, ela tratava a barriga, né? Uma sessão. Aí, quando eu chegava na outra sessão, ela... Ai, Nath, hoje eu tô muito estressada. Tô precisando de sei lá o quê. Eu quero uma sessão de massagem relaxante. Aí, quando eu chegava na outra sessão, ela... Ai, Nath, meu braço tá muito gordinho. Faz aqui uma massagem modeladora, algum tratamento aqui pro meu braço. Aí, você vai pro braço. Ai, Nath, hoje a minha coxa, não sei, a minha coxa, que não sei o que lá. Aí você vai pra coisa. Terminou que você não vai ter resultado nenhum. Então você tem que chamar a cliente e falar assim, calma. Vamos tratar uma coisa, depois a gente trata a outra. Mas não é de uma sessão para outra não, porque a gente não vai ter resultado em nada. Então finalizou aqui, a gente pode passar para outro local, ou pode passar para outro local, certo? Não é o que mais te incomoda agora, mas não é agora para amanhã já mudar de ideia, não. É para dar continuidade no programa de tratamento e depois a gente pega outras regiões. Como é realizada a massagem modeladora? Então, eu falei para vocês que a pressão, ela tem que ser uma pressão maior, não é verdade? Então, você vai exercer uma pressão maior, só que isso vai ser de acordo com o cliente. É o cliente que vai te orientar, por isso a conversa. Pegou no cliente, fez o primeiro movimento, como é que tá a pressão? Tá doendo? Como é que tá? Tá confortável? Minha mão tá muito leve? Isso tudo a gente precisa que o cliente sinalize pra gente. Porque a gente realizando, a gente não sente nada. Então é ele que vai dizer pra gente o que é. E não tenham vergonha de perguntar, porque isso não significa que você não é um profissional bom, que você não é uma profissional competente, que você não sabe realizar a massagem. Não, isso não prova isso. Isso prova que você tem preocupação, isso prova que você quer realizar um procedimento da maneira correta, da melhor maneira possível. Você quer promover uma sessão confortável para o seu cliente. Então esqueça a outra parte de que, ai meu Deus, se eu perguntar aqui a pressão, ela vai achar que eu não sei fazer. Então eu vou fazer aqui. Não, gente, isso não existe, tá? Cada cliente é único e a gente precisa ir se adequando. Imagina aí se a gente soubesse, ia ser maravilhoso, na verdade, né? Se a gente soubesse que aquele cliente é mais sensível, então a pressão aqui vai ser aquele ali a pressão vai ser outra. Mas não é assim, não funciona dessa forma. Então a gente precisa sim perguntar. E aí a gente vai adaptando também de acordo com a manobra. A manobra que você está executando, como é? Essa manobra é desse jeito, então eu vou exercer uma pressão menor, porque machuca mais. Essa manobra aqui é mais tranquila, então eu vou exercer uma pressão maior. Tudo isso também a gente vai adequando. E se você estiver começando agora, calma, porque isso é com o tempo. Vou contar. Quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu nunca gostei muito de tratamento corporal. Nunca gostei muito. Meu foco sempre foi o facial. Só que olha que coisa, como a vida é. Eu comecei anunciando, né? Terminei a faculdade, comecei os meus atendimentos, comecei anunciando facial. Nada de cliente. Todo mundo que me procurava queria tratamento corporal. E eu só anunciando tratamento facial. Quando eu percebi essa demanda, eu falei assim, gente, eu não vou poder morrer de fome. Então, eu vou ter que trabalhar. Então, eu vou ter que atender, né? Vou botar aqui, né, facial, mas vou começar a atender corporal, porque se é o que está vindo, é o que eu vou ter que fazer. Então, comecei a fazer os atendimentos corporais. Minha massagem, eu tenho uma mão muito leve. E eu me preocupo muito com a pessoa. Então, minha massagem modeladora era um carinho. Minha massagem modeladora era um carinho, vocês não têm ideia. Eu tinha uma cliente que ela me acompanhou por vários anos. Por muitos anos ela me acompanhou. E ela foi uma das primeiras clientes que eu realizei o tratamento corporal. Foi uma das primeiras e ela ficou bastante tempo comigo. E ela foi acompanhando a minha evolução.
Tanto que quando chegou já no final, né, que ela teve que se mudar, enfim, que ela não podia mais dar continuidade ao procedimento comigo, aí a gente conversando, ela falou assim, Nath, quando a gente começou, sua mão era muito leve. Eu quase não sentia a sua mão. Hoje em dia você já pega diferente, você já faz um movimento diferente. A gente muda, a gente evolui. Então, se você está começando agora, comece sem medo. E é normal você esquecer alguma coisa, ou você colocar uma pressão menor, ou então você colocar uma pressão maior. É normal, a gente vai adequando, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo com o tempo, com a prática, certo? Então, perguntem sempre ao cliente de vocês e por que tem essas diferenças, né? De um cliente para outro. Outro ponto é com relação à velocidade. A velocidade, ela tem que ser uniforme e rápida, certo? Quando a gente inicia a massagem, é importante que a gente comece mais lento, depois fique mais rápido, realize as manobras mais rápidas e depois mais lento, para que o corpo ele comece a entender os sinais que a gente está dando, certo? Então, primeiro lento, para ela ter um relaxamento, depois mais vigoroso para a gente começar a estimular aquela circulação, depois a gente finaliza lento para que ela relaxe novamente. E aí a gente passa para a parte do protocolo. O protocolo, ele precisa estabelecer uma sequência. E olhe que não fique desesperado, porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu vou errar a sequência, eu não vou saber que manobra eu vou fazer primeiro, e agora o que é que eu faço, que não sei o que lá. É aquela confusão na nossa mente, né? Mas calma, respira aí fundo e monte para você, como é que fica mais fácil? Qual manobra fica mais fácil de ser executada? Qual a sequência? Você pode mudar. A sua sequência pode ser uma, a minha pode ser outra e tá tudo bem. Porque o objetivo que a gente vai querer atingir, a gente vai conseguir, independente da ordem. Entende? Então, independe da ordem. Você pode estabelecer a sua sequência e pronto. E a sua quantidade de repetições também. Ai, Nath, eu quero fazer 5 vezes tal manobra. Tudo bem, faça 5 vezes tal manobra. Ah, eu quero fazer 3. Faz 3 vezes cada manobra. Quando a gente começa a atender, né, com a nossa prática, começa a ficar tudo muito mecânico. Então, automático. Fica tudo muito automático. E em alguns momentos você vai perceber que aquela região precisa de mais repetições. Aí você faz, sem problema nenhum. Aquela região ela precisa de menos repetições. Você faz. Então isso aí tudo também a gente vai pegando com a prática. Uma sugestão aqui de protocolo para vocês. Vocês podem, de protocolo, né, para a massagem modeladora. Vocês podem iniciar com deslizamento superficial em um ritmo mais lento. Então, quando a gente realiza o deslizamento superficial em um ritmo mais lento, deslizamento superficial em um ritmo mais lento, a gente vai ter um efeito, que é o efeito sedativo. Então, a gente vai acalmar a cliente, ela vai sentir o nosso toque, o corpo dela vai começar a entender que tem alguma coisa acontecendo. E aí, depois, a gente passa para o deslizamento profundo. O deslizamento profundo, ele é mais forte, porque ele vai ter que atingir, né, mais receptores mais profundos. Então, ele é um pouco mais forte. O ritmo aqui, a gente já está aumentando o ritmo. E o efeito dele é estimulante. Então, a gente vai começar a mudar esse efeito. Então, primeiro, relaxamento, depois estimulante. A gente tem que estimular essa circulação. Em seguida, a gente passa para o amassamento. E aí, a gente realiza as nossas manobras de amassamento. Eu coloquei aqui, né, para a gente realizar de 3 a 5 repetições
cada movimento de 3 a 5, cada local. Então, cintura, a outra lateral, cada região do corpo, a gente faz 3 a 5 movimentos, tá? Você divide a região, como é que você vai fazer, e você vai fazendo essas repetições. Depois você pode voltar para o deslizamento profundo e voltar para o deslizamento superficial. Então, você vai... Deixa eu botar até aqui deslizamento profundo, ou deslizamento superficial, depois deslizamento profundo e depois amassamento. E depois você volta. Amassamento, você volta para o deslizamento profundo e finaliza com o deslizamento superficial, para a cliente relaxar, certo? E as repetições, Nath, eu quero fazer mais. Pode fazer, como eu falei. Você vai criar o seu protocolo, a sua ordem, as suas manobras e tá tudo bem, tá tudo certo. Contraindicação. A massagem modeladora, ela é contraindicada para neoplasias, doenças cardíacas, hipertenso, se não tiver controlado. Se tiver controlado, tudo bem. Se tiver erupções cutâneas no local, febre, infecção e náusea. São contraindicações aí da massagem modeladora. E agora vamos para os efeitos, que é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Deixa eu coisar aqui, porque eu já gosto de enfeitar as coisas. Eu sou cheia de frescura aqui, ó. Efeitos da massagem. Primeiro efeito, nós temos o efeito vascular. Esse efeito aqui é o efeito mais importante, significativo da massagem modeladora. É esse efeito aqui que vai servir pra gente como base de tudo que eu falar daqui pra frente. Vai ser o efeito vascular. Então, o que é que acontece com esse efeito? Como é que esse efeito acontece? Quando a gente realiza a massagem modeladora, a gente promove um aumento da temperatura local. Esse aumento da temperatura, ele vai gerar uma vasodilatação, um aumento do fluxo sanguíneo. Então, eu vou ter um aumento da temperatura local, que vai gerar a vasodilatação e, com isso, aumento do fluxo sanguíneo. Isso aqui é a base, tá? Depois nós temos um outro efeito, que é o efeito mecânico. O efeito mecânico, ele é exercido pela pressão que a gente faz. A gente promove uma pressão. Essa pressão, ela estimula a musculatura, ela aumenta o peristaltismo, ela atinge receptores que mandam comunicação para o nosso sistema nervoso. Então, tudo isso aqui é relacionado com a pressão que a gente exerce na hora da massagem. E olha que interessante, tudo é toque, né? Então, a massagem é toque, drenagem linfática é toque, mas cada toque eu consigo ativar um receptor diferente que vai ativar um sistema diferente. Então, na massagem modeladora, eu ativo um receptor, esse receptor ele vai ativar o sistema nervoso simpático. Na massagem modeladora, os movimentos são diferentes, a pressão é diferente. Então, eu ativo o sistema nervoso parasimpático. Então, percebam como isso é diferente. Com um simples toque, é um simples toque. E tem consequências enormes no nosso organismo. Outro efeito muito falado é o efeito energético. O que seria esse efeito energético? Esse efeito energético é a troca de energia entre o profissional e o cliente. Eu acredito que a maioria das pessoas acreditam nesse efeito, que é o efeito de troca, né, de energia. Muitas pessoas falam, Nath, depois de uma massagem, a depender da pessoa, eu fico muito carregada, e aí eu tenho que descansar, eu não consigo atender outras pessoas. Tudo isso é troca energética, energia, o nosso corpo é energia. Então a gente troca energia quando a gente toca. E por isso que é importante a massagem ela ser feita sem luvas. E aí sempre fica uma polêmica, né? Ai não, mas os procedimentos estéticos têm que ser feitos de luva. Calma aí.
Não é regra, não é regra. Como é que tá o tecido do seu cliente? Ele tá com o tecido lesionado? Tá íntegro? Então por que tem que usar luva? Não precisa. Aqui na massagem, a massagem é um dos tratamentos que a gente realiza que não tem essa necessidade. A gente precisa do toque, de passar essa energia. Então é importante também a gente se atentar a isso, certo? Nath, mas eu faço com luva. Não tem problema. É a sua forma de trabalhar. Não tem problema. Pode continuar trabalhando com luva. Mas as pessoas que trabalham sem luva também estão certas. Não tem perigo. O tecido, a pele não está lesionada. Então, qual é o perigo? Não tem, só tem benefício. Certo? Então, a massagem você pode fazer com luva e você pode fazer sem luva. Eu prefiro fazer sem luvas por conta, né, desse toque tão poderoso aí que a gente fala. E algumas pessoas tendem a atender descalça, para que as pessoas que acreditam na parte da energia, tá? Acreditam que você descalça em contato com o chão, a energia que você for recebendo do cliente, você vai mandando embora com os pés descalços. Essa energia ela vai indo embora, né? Como se fosse um fio terra. Então joga tudo lá para a terra, joga tudo para o chão. É mais ou menos isso. Eu só atendo descalça. Seja lá o que for, eu só atendo descalça. Mas claro que você trabalha aí de acordo com o que você acredita ser certo. Isso é o ideal para você e para as suas clientes, certo? Aí nós vamos para a ação da massagem modeladora no tecido adiposo. Qual é a ação que ele promove? Eu falei para vocês que o efeito básico será o vascular, não foi? Então fixem aí esse efeito vascular que a gente vai entender melhor aqui. Alguns autores, eles falam desse efeito vascular gerado, né, pela pressão mecânica. Então, a pressão que a gente está exercendo, a movimentação, né, a pressão, junto com a repetição e junto com a velocidade, ele vai gerar aí um efeito mecânico que aumenta o calor e a hiperemia. Então, se eu aumento o calor, eu aumento a temperatura do corpo. E essa temperatura, ela pode ser aumentada de 2 a 3 graus, somente com as nossas mãos. Somente com as nossas mãos. Ela pode ser aumentada de 2 a 3 graus. Então, pega aí a mão de vocês, fica fazendo assim, não precisa botar nem muita força. Não precisa botar nem muita força. Mas faz assim na mão de vocês, para vocês sentirem que essa temperatura ela vai aumentar. Sentiu que a temperatura está aumentando? Então, se eu aumento a temperatura, eu estou gerando calor aqui, ó. Se eu aumento a temperatura, eu aumento o fluxo sanguíneo, eu tenho uma vasodilatação e eu aumento o gasto energético, porque eu aumento o metabolismo. Então, eu aumento o gasto energético. E isso segue a lei de Van Hoff. Van Hoff fala que a cada grau de temperatura que a gente aumenta no nosso corpo, a gente aumenta aí de 10 a 13% do metabolismo. Então, se eu aumentar 1 grau, eu aumento 10%, digamos, 10% do meu metabolismo. Imagina se eu aumentar 2 graus, vou para 20, aumentar 3 graus, vou para 30% do metabolismo aumentado. Olha aí que maravilha, eu aumentando o metabolismo. Perfeito, então eu gero o quê? Um maior gasto de energia, um maior gasto energético. E isso também vai contribuir para a permeação de ativos. Faço vasodilatação, aumento o fluxo, aumento o infiltrado, aumento a permeabilidade celular. E com isso eu consigo permear melhor os meus ativos. Então, escolham ativos que sejam lipolíticos, principalmente. Aqui, pronto, falando já dos cosméticos. Já falo adoro cosmético. Ai, meu Deus. Então, aqui, ó, os cosméticos, eles precisam ser associados. Por quê? Porque eu aumentei a permeação. A minha pele, ela tá mais suscetível à permeação de seja lá o que for. Então, eu vou utilizar
ativos que vão gerar benefício para o meu corpo. Então, tem ativos aí que vão aumentar algumas enzimas, tem ativos que vão gerar lipólise, ativos que vão vão promover a adipogênese e outros que vão promover a lipogênese. Nath, o que é lipólise? Lipólise é a quebra da gordura, que é a quebra, a grosso modo falando, gordura. A grosso modo falando, é a quebra dos triglicerídeos. Então, nós temos lá, no nosso tecido adiposo, nós temos os adipócitos. Esses adipócitos são células que vão armazenar a gordura em forma de triglicerídeos. O que é que a gente faz com a lipólise? A gente vai quebrar esse triglicerídeos, ele vai sofrer hidrólise. Então, ele vai ser quebrado, vai virar ácido graxo, glicerol, vai ficar circulante no nosso corpo e vai precisar ser eliminado, vai ser gasto em forma de energia. Adipogênese, o que é adipogênese? Gênese é formação, né? Então, é formação de adipócitos. O que são os adipócitos? As células que armazenam a gordura. E lipogênese é formação, gênese é formação da gordura. Certo? Então, eu tenho que ter ativos que aumentem a lipólise. Então, eu preciso aumentar a quebra da gordura. Preciso ter ativos que diminuam a adipogênese, que é formação de adipócitos. Eu não quero formar mais adipócitos. Se eu formar mais adipócitos, eu vou ter maior células que acumulem gordura. Então, eu não quero isso. Então, tem que ter ativos que inibam a adipogênese, que é a formação de adipócitos. E tem que ter ativos que inibam a lipogênese, que é a formação da gordura, que é o caminho inverso. Então, agora eu tenho o ácido graxo junto com o glicerol, eles vão se juntar, vão formar o triglicerídeos, que é a formação da gordura, certo? Então, isso aqui são os nossos cosméticos, ó. Temos cosméticos que fazem tudo isso muito bem. Então, aumenta a lipólise, diminui a adipogênese e diminui a lipogênese. Uma coisa importante da gente falar é o seguinte. A maioria das pessoas, elas acreditam que a realização da massagem modeladora de forma mais intensa, aquela massagem modeladora que lesiona o cliente, que o cliente sai dolorido, que o cliente sai com hematomas, elas acreditam que ocorre o deslocamento do tecido e a apoptose dos adipócitos, certo? Gente, eu não julgo as pessoas que acreditam nisso. Eu só tento explicar a forma correta. Porque é o seguinte, e olhe que isso eu falo com propriedade porque eu já presenciei isso. Eu já fiz uma pós-graduação e nessa pós-graduação a professora ela falava justamente isso, na pós-graduação, que a massagem modeladora ela tinha que doer, que a massagem modeladora ela tinha que ser vigorosa, ela tinha que ser forte, porque ela fazia o deslocamento do tecido adiposo, porque ela promovia a apoptose. Isso tudo eu escutei, eu presenciei isso. Mas está errado, não existe fundamentação científica falando isso aqui. Muito pelo contrário, fala justamente isso, que se você fizer uma massagem forte desse jeito, você só vai ter consequências ruins para o cliente, certo? Então, com a massagem modeladora, a gente não consegue deslocar o tecido adiposo. O máximo que a gente consegue é... Nath, eu faço a massagem modeladora e tem resultado, porque o cliente diminui medidas. Ele diminui medidas, sabe por quê? O nosso corpo ele é feito 70% de líquido. Então, você consegue mobilizar o líquido e isso... você diminui a circunferência. Ou então você consegue, o tecido adiposo, ele é um tecido um tecido que ele é moldável.
percebam que se você ficar muito tempo com alguma coisa aqui comprimindo, ele vai ter essa forma. Mas depois ele se espalha e ele retorna. Então o tecido adiposo, não é que você vai deslocar ele, mas você consegue mover os adipócitos, reorganizar os adipócitos. Depois ele volta. É questão de tempo para ele voltar, de horas para ele voltar. Então, na hora assim que terminou a sessão, você pode medir que você vai ter uma diferença porque você mobilizou alguns adipócitos, porque você mobilizou o líquido. Você mudou de lugar, como se fosse isso, ó, desorganizei aqui, mas daqui a pouco vai se organizar de novo, tanto o líquido quanto o tecido adiposo. Mas não existe deslocamento do tecido adiposo, certo? E nem a apoptose. O que é a apoptose? A apoptose é a morte programada das células, né? A morte programada aqui no caso é dos adipócitos. A gente não consegue isso aqui com as mãos. A gente não consegue isso aqui com ativos. A gente só consegue isso aqui com aparelhos. E são poucos os aparelhos que promovem isso aqui. Certo? Então, com a mão a gente não tem esse poder. Então, não precisa fazer nada muito intenso e nem por tempo aí prolongado demais. Não tem essa necessidade. Outra coisa importante que eu ia falar foi o quê, meu Deus? Ah, sim, foi com relação à lipólise. A gente falou que um dos efeitos é aumentar o metabolismo. Quando eu aumento o metabolismo, por efeito cascata, eu tenho uma lipólise, certo? Então, eu aumento o metabolismo, eu tenho que pegar energia para poder suprir. Então, eu preciso fazer a quebra da gordura, né, para poder preciso fazer a quebra da gordura para poder gerar energia, lembrei. Para poder gerar energia. Então, eu tenho uma lipólise sendo um efeito secundário. Não é o efeito primário, certo? É por tabela, digamos assim. Por tabela, eu tenho uma lipólise realizando a massagem modeladora, sendo que não é muito intensa. Por isso que é importante a gente associar aos nossos cosméticos. A massagem modeladora, como é que eu faço a massagem modeladora? Gente, eu faço massagem modeladora de forma localizada, eu não faço o corpo todo. Primeiro porque a maioria dos estudos científicos, todos os estudos científicos, né, eles mostram pra gente que os resultados são mais eficientes quando a massagem ela é feita de forma localizada e com associação de cosméticos. Então isso aqui precisa ser unido, ó, associação de cosméticos e localizar, é naquele lugar e pronto. Não fiquem muito tempo fazendo a massagem modeladora e nem no corpo todo, porque senão vocês vão se acabar, vocês vão se aposentar muito cedo por invalidez, porque vai ter problema na coluna. É engraçado falar assim, né? Mas é verdade, gente. Vocês vão ter problema na coluna, vocês vão ter problema nas mãos, e já tem muitos profissionais com esses problemas por conta disso. Então, não fiquem muito tempo. Olha só, a minha massagem modeladora, ela dura de 5 a 10 minutos. Por quê, Nath? Por que só isso, Nath? Que pobreza é essa? Só isso. Só isso, sabe por quê? Porque o efeito que eu quero é de aumentar a circulação. Apenas. Isso aqui eu consigo muito rápido. Aumentando a circulação, eu aumento a permeação de ativos. E meus ativos, eles vão fazer o que eles têm que fazer. Poupei aí minha mão, minha coluna. Poupei tudo. E por que eu consigo isso rápido? E algumas pessoas me questionaram. Teve uma vez que eu fiz um post no Instagram, né, falando que eu não ficava 1 hora de relógio fazendo massagem modeladora, que isso não é preciso. Eu disse que eu ficava de 5 a 10 minutos realizando a massagem. E aí muitas pessoas, né, questionaram por que disso, como era isso e tal e tal. Simplesmente por isso. A gente viu aqui o efeito, né?
Então, o efeito que eu tenho na massagem é pela parte vascular, é por aumentar a circulação, para que eu consiga a permeação de ativos, e os ativos eles vão agir, eles vão fazer lipólise, adipogênese, inibir a adipogênese, aumentar a lipólise e diminuir a lipogênese. Pronto, meu trabalho está feito. Esse é um ponto, certo? E como é que eu consigo aumentar essa circulação tão rápido? Se vocês utilizarem um cosmético muito importante chamado hiperemiantes, você vai conseguir isso sem fazer massagem, porque ele aumenta a circulação. Ele gera uma hiperemia, ele aumenta o fluxo sanguíneo. Então, olha para aí que maravilha. Aí eu vou ficar me matando ali com a mão para poder aumentar aquela temperatura, sendo que eu tenho um recurso muito bom que eu posso utilizar. Nicotinato de metila e pimenta são alguns ativos, né, que realizam isso. Pronto, passei o meu... Eu acho que tem um protocolo aqui que eu botei para vocês. Mas passei o hiperemiante, 3 a 5 minutos, ele já tem a ação dele, você já vê a pele da cliente hiperêmica. Quando a pele está hiperêmica, isso significa que ali a circulação já está aumentada. Depois eu venho com a massagem modeladora com meus ativos lipolíticos e pronto, tá maravilhoso. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que eu nunca faço uma sessão só de massagem modeladora. Para mim isso não existe. E olhe, todos os meus protocolos, todas as disfunções estéticas que eu trato, eu não faço um recurso apenas. Eu misturo. Então, o que? É para gordura localizada? Então, eu vou utilizar um ultrassom, eu vou utilizar a massagem modeladora, eu vou utilizar a massagem turbinada. Eu faço uma mescla. Eu não faço só uma sessão só de 5 minutos de massagem modeladora. Não, não é assim. A minha sessão ela dura 1 hora de relógio, 1h30, a depender. Por quê? Porque eu mesclo. E a gente precisa aprender a mesclar, certo? Dar vários estímulos nesse corpo para que ele responda. Claro que esses estímulos, eles precisam ter sinergia, eles precisam um unir o outro, para que a gente tenha o resultado desejado, certo? Então é isso, eu atuo dessa forma. Eu vou fazer massagem modeladora, não faço só a massagem modeladora, eu estou unindo com outros procedimentos. Faço de forma localizada, então é abdômen, é braço, é coxa, é glúteo, não é o corpo inteiro, certo? E aí 5 a 10 minutos para aumentar essa circulação e eu ter melhor permeação dos meus ativos. Nath, então me explique aí, me ajude, Nath, pelo amor de Deus, como é que eu posso ter resultados mais importantes, resultados mais expressivos? Então, primeiro, como eu falei, a gente precisa associar técnicas. A primeira aqui que eu trouxe para vocês foi a ciclotermia. O que é ciclotermia? Ciclotermia é quando eu alterno temperaturas. Horas eu utilizo a temperatura alta, horas eu utilizo a temperatura baixa. Então, aqui você pode fazer o protocolo, né, que eu acabei falando. Colocar um hiperemiante, então faz a higienização, óbvio, faz a higienização do local, faz uma esfoliação, depois você vem com um ativo hiperemiante, coloca, aguarda de 3 a 5 minutos, faz a massagem modeladora e finaliza com um gel crioterápico, com uma bandagem crioterápica, e aí você já fez a sua ciclotermia. Isso para pessoas que não têm aparelho, a maioria das pessoas me pedem isso, né? Nath, eu não tenho um aparelho, e o que eu vou fazer? Aqui é um procedimento que você tem resultados muito importantes e que você está trabalhando só de forma manual. Outro é bandagens. Então, você pode fazer a massagem associado com bandagens. Pode botar bandagem quente, fluido e coloca, né, a atadura, sem ser atadura gessada, porque a atadura gessada ela não pode ser colocada
junto com o ativo hiperemiante, porque pode queimar. Então, vocês vão colocar a atadura sem estar com gesso, né? A atadura normal, e vai borrifando o fluido hiperemiante. Faz uma massagem modeladora antes de colocar a bandagem. Eletroterapias. Então, aí vocês podem utilizar a eletroterapia que vocês quiserem, associado à massagem modeladora. Cosméticos, esse aqui é primordial, a gente não precisa nem falar, porque esse aqui tem que ter. Cosméticos, certo? Então, são algumas associações aí que vocês podem fazer para poder ter resultados melhores no seu programa de tratamento para gordura localizada. Importante isso aqui, porque uma sessão só a gente não tem resultados. A gente não tem resultados com uma sessão. E praticamente nenhum tratamento, né, da estética, salvo aí a criolipólise, que com uma sessão você já vê, né, um resultado significativo. Mas fora isso, é importante a gente ter mais sessões, ainda mais tratamentos manuais. Então, tratamentos manuais de 8 a 10 sessões no mínimo. É no mínimo. E fala para cliente de vocês. Ó, a gente vai começar com 8 sessões. Mas aí a gente avalia. Quando der 8 sessões, a gente avalia para ver se a gente faz mais ou se já tá bom, você já tá satisfeita com o resultado. Mas não prometam nada nem com uma sessão, nem com 2 sessões. Teve um dia que eu recebi uma mensagem que a pessoa falava assim, né, que tinha feito, ai Nath, eu tô fazendo a massagem modeladora, mas eu só tô conseguindo reduzir 1 centímetro por sessão, tô muito triste com isso, aquela coisa toda. Gente, 1 centímetro por sessão é muito, mas preste atenção, e isso aí vocês têm que saber e falar para o cliente de vocês, não é gordura localizada, é líquido e mobilização de adipócitos, como a gente falou. Não é gordura localizada. A gordura localizada, ela precisa de um tempo maior para ser eliminada. Inclusive, precisa de atividade física. Meu Deus, eu esqueci o principal. Atividade física. Se não tiver, sofre novo depósito. A gente falou lá que isso aqui é importantíssimo, tá? Nós falamos que o aumento do metabolismo, ele vai gerar uma lipólise. Ou então, os ativos que nós estamos utilizando, ele vai gerar uma lipólise. A lipólise é a quebra da gordura. Então, eu vou ter ácido graxo e glicerol circulante. Esses componentes aqui, eles precisam ser queimados, então eles vão ser recrutados e vão virar energia, e a gente precisa gastar na atividade física e consumindo menos calorias, né? Então tem que ter uma boa alimentação. Então, com o consumo reduzido de calorias e com a atividade física, eu consigo queimar aquele ácido graxo e aquele glicerol. Eu transformo ele em energia e aí sim você vai ter um efeito na gordura localizada. Então não é uma sessão, eu tive resultado, reduziu ali centímetros, fiquei feliz ou aqui no caso, né, a pessoa ficou triste. Mas, gente, esse efeito imediato não é da gordura localizada, tá? A gordura localizada, ela tem um tempo maior, até por conta disso que a nossa sessão ela tem que durar mais 8 a 10 no mínimo, certo? Frequência 2 a 3 vezes na semana. Não adianta o cliente vir, depois de 15 dias vir, depois ficar um mês sem vir, depois ficar 15 dias, não vai ter resultado. Então, é importante manter uma frequência aliada à atividade física e à alimentação e à utilização do home care. Isso aqui a maioria das pessoas esquecem, tanto os clientes quanto os profissionais. Indiquem o home care, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. Imagine vocês que a gente encontra o cliente 2 ou 3 vezes na semana. A semana tem 7 dias e os outros dias ele está muito mais tempo sem ter nenhum estímulo do que tendo estímulo.
Então é importante que ele continue utilizando em casa para que os resultados eles sejam melhores. Cosméticos a serem associados. Aqui eu coloquei alguns, uma lista bem pouca, mas tem muitos ativos que podem ser associados. Eu coloquei os que eu mais gosto, tá? Então a gente tem aí o nicotinato de metila, temos a pimenta. É importante, quando a gente utilizar ativos hiperemiantes, é importante a gente ficar mais alerta. Olha o que acontece. Se a gente não utiliza ativo hiperemiante, com a massagem, a gente vai ver que a pele ela vai ficar hiperêmica e aquilo ali vai ser um limiar para a gente de que já tá legal, a gente já ativou aquela circulação. Quando a gente utiliza os ativos hiperemiantes, a gente perde isso porque a pele ela já vai ficar hiperêmica. E às vezes a gente perde também o limiar de pressão. Ó, essa pressão já tá boa. Então a gente perde isso. Cuidado com isso, tá? Quando vocês forem utilizar os ativos hiperemiantes. Então, já pense assim, ó, tô utilizando um ativo hiperemiante, a pele já ficou vermelha, então eu vou diminuir um pouquinho a pressão, porque eu não vou ter a pele como a hiperemia da pele como indicativo de que a minha pressão tá um pouco elevada. Então, você perde um pouco o indicativo, então diminua a pressão. Outro ativo que eu sou apaixonada é a cafeína. Tem também a castanha da Índia, centelha asiática, cavalinha, L-carnitina e Hera. São alguns ativos aqui que eu mais gosto, que vocês podem associar à massagem modeladora e ao tratamento da gordura localizada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, comenta aí, coloca aqui para mim que eu terei o maior prazer em responder. E aguardo você na próxima aula. Beijos, beijos, beijos. Tchau, até a próxima.